Produzem-se anualmente centenas de milhões de toneladas de resíduos, muitos deles não biodegradáveis. Resíduos domésticos e comerciais, detritos de demolições, resíduos clínicos, eletrônicos e industriais, resíduos altamente tóxicos e radioativos. A Terra, nossa casa, parece transformar-se cada vez mais num imenso depósito de lixo. Em muitos lugares do planeta, os idosos recordam com saudade as paisagens de outrora, que agora vêm submersas de lixo. Tanto os resíduos industriais como os produtos químicos utilizados nas cidades e nos campos podem produzir um efeito de bioacumulação nos organismos dos moradores nas áreas limítrofes. Esses problemas estão intimamente ligados à cultura do descarte, que afeta tanto os seres humanos excluídos, como as coisas que se convertem rapidamente em lixo. Olá, estamos de volta com Laudato Si, o cuidado da casa comum. Hoje o nosso convidado é Fausto Azevedo. Bem-vindo, Fausto. Muito também. Obrigado, professor. O Fausto é uma coisa de doido, ele tem um currículo na área ambiental impressionante. Ele já trabalhou na gestão ambiental em vários âmbitos, municipal, estadual, federal, e também ele tem uma formação sólida nessa área, se especializou em toxicologia, tanto na graduação como na pós-graduação, na USP. Ele também, por conta, como se fosse pouco, se aventurou pela psicanálise. Então ele vai do micro ao macro. Fausto, você leu a encíclica, fez até um artigo a respeito e tudo. Você parece que gostou da encíclica Laudato Si. Gostei sim, gostei por vários motivos. Não bastasse ser um texto desse Papa que vem conquistando o coração de todo mundo, não é? O Papa Francisco, é um texto muito bem elaborado, inclusive do ponto de vista técnico, não é? São 200 e tantos parágrafos, que os parágrafos são todos numerados em 6 capítulos, mas muito gostoso de se ler, muito prazeroso. E os capítulos primeiros, introdutórios, até o 4º, é um diagnóstico perfeito, não tecnicista, da questão mundial, planetária, precisamente redigido, claramente detalhado nos aspectos mais importantes daquilo que se deve levar em conta. O próprio título é um grande achado, que é a introdução de um cântico de Francisco de Assis, da criação. É muito, muito inspirador isso daí. E os capítulos finais são bastante propositivos. Então, é um texto completo, é um texto maduro, é um texto adulto. Ele vai da detecção de um problema que, de fato, nos atinge a todos. Como eu disse aqui já agora, a questão é planetária, não é de um hemisfério ou outro, não é de um país ou outro, é de todo mundo. Não é de rico ou pobre, não é de esquerda a direita, é supra tudo, não é? E que, portanto, exige uma atitude de todos. Ainda nos dias que saiu, várias foram as manifestações pelo mundo, até antes de outras igrejas, até do atual Dalai Lama, e pessoas de destaque no mundo todo já falavam a respeito. E o bonito, professor Jorge, de se ver dela, não é só essa perfeição toda quanto à abordagem, quanto à reflexão, quanto à oportunidade. O que já não é pouco, né? O que já não é pouco, mas é como ela vem, pouco a pouco, ganhando terreno. Como ela vem avançando, como ela vai penetrando pouco a pouco, eu tenho acompanhado. Não como um especialista, não me pretendo isso, é porque realmente eu gosto. E tenho acompanhado a evolução do texto, a sua reverberação, a repercussão em outras instâncias, em outros nichos, e ela realmente está fazendo carreira, a obra está fazendo carreira. Você, como leitor e como especialista, o que, assim, 2 pontos que você chamaria atenção?
Se o professor me permitir, eu vou ficar com um ponto só. Um ponto quero só. pôr toda a luz nesse ponto. Tá bem. Que é no capítulo, se eu não me engano, é o 5º, quando ele começa a falar dos diálogos que a questão ambiental tem que ter com outros setores, com outros segmentos, com outras preocupações, com outros poderes. E tem um subtítulo, quem percorrer os capítulos e os títulos e subtítulos vai encontrar, que é o diálogo da religião com a ciência. Sei. Aí, naquilo que eu muito ousadamente escrevi, um pequeno rascunho que nós publicamos no portal da nossa empresa, foi chama aquilo... a sua empresa mesmo? Intertox. É uma Tá empresa de consultoria há 16 anos na área de toxicologia e meio ambiente. Tá, a gente já vai falar sobre isso. E aí, esse diálogo da religião com a ciência, nós... Vamos retomar, nós estamos aqui num pano de fundo ecológico, nós estamos tratando de meio ambiente, não é? Então, o meio ambiente, quando surgiu como uma preocupação maior, não é? Pela sua escassez ou ameaça de falta, porque num grande primeiro tempo da humanidade, ele era exuberante, ele era fonte de exploração e de deleite bucólico, de romances e poesias. Dos anos 50 a 60 para cá, ele passou a ser preocupante como fonte faltante, né? Lacanizando um pouco, já que você falou de psicanálise, ele é um presente faltante, quer dizer, a gente vem dele, mas ele começa a faltar. E nós temos que sempre lembrar que não somos ninguém sem ele, nós não somos independentes da natureza, do meio ambiente. Né? Então, quando ele começa a ser uma preocupação pelas ameaças, ele é muito tratado, a partir daí ele é sempre muito tratado pela ciência. A questão ambiental propriamente, de preocupação com a escassez, com a destruição ambiental, só tardiamente chega na filosofia. Verdade. A gente vai ter como um grande marco da filosofia o Arne Næss, o norueguês, a partir dos anos 75, com a obra toda dele, até hoje não traduzida em português. Quem quiser ler o Næss tem que ler em inglês. Qual quase é o primeiro nada. nome dele? Arne Næss. É o que criou a visão de ecologia profunda e é o inventor da ecosofia. Ele é um marco na estruturação filosófica para uma questão ambiental, uma propositura. Depois eu citaria até o Guattari como outro grande psicanalista, filósofo, parceiro do Deleuze, que se preocupou muito filosoficamente com a questão ambiental. São marcos na filosofia, na disciplina filosofia. E a religião, salvo São Francisco e o seu cântico e o louvor ao Criador e às criaturas, a religião talvez estivesse um pouco esquecida desse aspecto. É claro, em algum momento, em algum lugar do planeta, um ou outro religioso deve ter já. Mas eu digo, de maneira institucional, e com tanta definição e tão assertivamente. Eu entendo, posso estar enganado, já disse que não sou especialista nisso, mas que deve ser o primeiro documento de tal formalidade, né, do Vaticano. Então, quando você tem, finalmente, essa tripla convergência, isso me reanimou. Eu andava meio desanimado. Ontem, convergência que eu vou dizer. A convergência de um saber científico preocupado. Que já está consolidado. Esse consolidado, desde há muito. Começou com a grande Raquel Carson, nos Estados Unidos, com Primavera Silenciosa, 68. Ali é um marco também, um marco histórico. Depois a reunião política, já em 72, né, com o relatório Brundtland, aquele do 72. Mas depois já estava na época da crise da camada de ozônio. Já, daí para frente. A crise do petróleo tudo. Também. 73. Choque do petróleo. Mas aí você tem o saber científico voltado a isso, começa a se debruçar. Não é? No esteio político, você tem o que começou a acontecer na Europa, o Partido Verde da Alemanha, uma preocupação intelectual, não é? E de militância. Depois vem na filosofia o rebatimento com alguns como esses que eu citei, aí isso ganha força também.
e agora o saber religioso. Então, quando eu agora enxergo essa tripla convergência, um saber científico, um saber filosófico, um saber religioso, voltados para uma mesma causa, se eles souberem se articular, se nós todos, como seres de humanidade, tivermos essa inteligência de articulação, porque esses saberes, eles moldam o político, não é o contrário. Sei. Eu sei que tem gente aí da filosofia que vai me odiar a partir de agora. Não, né? ninguém vai te odiar. Quem te odiar vai ter que se haver comigo. Hein? Eu não trago uma visão tão hegeliana assim. Para mim, são esses três saberes que formam o político e o econômico. Mas é sempre isso. Então, e como diz o Papa, não é? Que é preciso nós repensarmos todos os nossos hábitos e comportamentos. É verdade. Né? Crenças, valores, hábitos e comportamentos, sobretudo os de consumo, sobretudo os da rapidez da inovação. E aí um outro grande filósofo, Luc Ferry, super atual, né? Muito reconhecido filósofo secular. Quem é? Fala dele um pouquinho. Luc Ferry, o último livro dele em português é Inovações Destruidoras. Sei. Recomendo a todos que leiam. O Luc Ferry é uma coisa de doido. Ele é impressionante. É impressionante. Escreve muito lúcido, muito amoroso, atual, muito interessante. Atual, né? Ele foi ministro da Educação na França. Exatamente, foi ministro lá. Então, e o Papa cita essa questão da velocidade das transformações e de como nós perdemos referência diante de tudo, porque não conseguimos nos ancorar em mais nada. Sim. Mas isso não... E o próprio Luc, no livro dele, a última frase do livro dele é de ânimo, é de esperança, assim como o encerramento da encíclica, nos parágrafos finais. O Papa, em hipótese alguma, o Papa não passa uma percepção, um sentimento de tristeza ou derrotista, de muita preocupação, sim. Sobretudo preocupação de por onde essa nossa humanidade vai caminhando, quanto a valores... quanto à família, inclusive, sem dúvida, mas é uma mensagem ainda de que é possível não é, reverter o processo nos seus aspectos mais negativos. Nem o Papa entra em considerações do esquema político, econômico, financeiro, nem o Luc, mas mostram que é possível você ter, que seja mesmo esse modelo, esse modo capitalista, porém mais inteligente. Mais inteligente no uso do patrimônio ambiental, mais inteligente na produção, tecnologicamente até mais inteligente para minimização de produção de descarte, de tudo isso. O engajamento aí da ciência com tecnologias apropriadas a isso, da política com uma economia menos... Exatamente, e de uma política que gere uma economia e um modo de produção de menor pressão sobre o patrimônio ambiental, tudo isso é possível sim. E depende muito de cada um de nós, professor Jorge, porque... Como é que você, Zinho, eu, Zinho, podemos intervir nessa questão individualmente? Individualmente, eu penso que de várias formas, no plano individual. É claro, uma forma, ainda desde Aristóteles, como cidadão político que cada um de nós é, participando da polis, participando da vida, das decisões, dos debates, firmando posição, se informando corretamente. Hoje a gente sabe que, de um lado, se é bom, e realmente a facilidade com que a informação transita hoje no planeta e chega a todos. Por outro lado, há uma avalanche de informações não necessariamente críveis. Não é? Então, e o Papa fala disso também, e fala da educação, não é? Da qualidade da educação. Quer dizer, as pessoas têm que saber buscar educação suficiente para olhar de maneira crítica, analisar de maneira crítica a informação que vem. E, a partir disso, ter sua postura política e participar ativamente. Não, isso é no plano pessoal. E também, então, por conta disso, se você se forma dessa maneira, né, e se conhece o quanto possível for,
nesse seu plano da ação individual, é você modificar seus hábitos. De um lado, você tem a dialética agindo, você fazendo o seu discurso, você levando a causa para frente, e você é um agente educacional, sempre é, mesmo que filhos não tenham, mas você convive com outros, você está sempre educando. Claro. Todos nós somos educadores o tempo todo e somos estudantes o tempo Tem todo. toda a razão. Então, é agindo, é pensando, agindo, buscando a certeza e a credibilidade da informação, o certo, passando isso adiante, não é? Sabendo votar no momento de eleições, na esfera que for, e sabendo ter uma vida regrada por um não excesso por um consumismo que seja uma austeridade mínima e inteligente. Não é preciso consumir tanto, consumir tudo da forma como se consome. É claro que a minha ação individual não tem escala. A minha ação individual não tem escala. Claro. Mas a minha ação política somada à dos outros e reprocessada como prática comportamental a partir de uma educação filosófica para isso, aí eu ganho escala, sim. Aí eu transformo o mundo. É que eu estava brincando assim, se o Papa falasse só para os católicos, que não fala, ele tende a querer dialogar com todo mundo. Mas se ele falasse para os católicos, olha, gente, vamos economizar 1 litro d'água amanhã, sem falta. Você imagina a escala que isso seria. Eu tenho uma questão que eu já tinha anunciado. O que é a toxicologia, que é a tua área, a nossa e o que toxicologia. ela tem a ver com isso? Pois é, então. É exatamente pela toxicologia que eu fui parar em tudo que eu fiz. A minha porta da longa estrada que me levou à gestão ambiental, à preocupação ambiental e essa psicanálise, a minha porta de entrada aos 25 anos foi a toxicologia. Quando fiz a faculdade, me encantei com essa área do conhecimento e logo ingressei no mestrado e fui convidado para ser professor. A saudosíssima professora Esther de Camargo Fonseca Moraes, o maior baluarte da toxicologia desse país. Pelas mãos dela, fui orientado dela e ingressei nessa via. Ora, vou falar um pouquinho de maneira professoral. O que é a toxicologia? É o estudo, é nada mais nada menos do que o interesse humano, a nossa pulsão epistêmica, é o estudo das ações e dos efeitos nocivos de substâncias químicas sobre seres vivos. Qualquer que seja o ser vivo, inclusive o homem, qualquer que seja a substância. Então, a toxicologia, desde o glorioso Paracelso e até antes dele com Avicena e outros, ela nos ensina que toda substância é tóxica. O que é ser tóxico para um agente? É ter a capacidade de produzir o dano. Tem uma escala de dano, pode ir até a morte. Toda substância química possui toxicidade, que é o poder de ser tóxico, o agente. Bom, Espera um instantinho. A água é o quê? É uma substância química, é tóxica e mata. Bom, tá bom. A água, não é água contaminada. Não, água mesmo. Ainda hoje eu vi um artigo a respeito. A água pura, H2O e mais nada, mata. As substâncias possuem toxicidade, todas elas, e manifestam essa sua toxicidade por uma associação de via de penetração no corpo e dose. Eu falo, a água mata, todo mundo estranha. Aí eu falo, vocês já conheceram, ouviram ou souberam alguma notícia de alguém que morreu afogado? Sim, matou, foi água, não foi? Então a água pela via pulmonar exerce o seu poder tóxico, não é? De outra maneira também, se você pegar uma seringa de 20 ml, colocar 15 ml de água pura desse lado e aplicar na veia de uma pessoa, ela morre. Há uma hemólise brutal e paralisia dos rins, da função renal. Então, é claro que estou falando um pouquinho exagerado, mas para reforçar que toda substância química, todo agente químico é tóxico. Como nós usamos produtos químicos em tudo na nossa vida hoje, não é? O homem civilizado, pós-iluminista, do hipercapitalismo, modernésimo, pós-moderno, Homo sapiens sapiens, que é aquele que sabe, já foi além, que já é uma raça do gênero Homo sapiens, não é? Século XXI, ele não vive sem química. Olha o nosso estúdio aqui, para onde você volta, tudo é química, não é? Como toda substância química tem poder tóxico,
essa toxicidade se manifesta em todos os compartimentos, segmentos, departamentos da vida. É no alimento, é o fármaco que a gente usa, é no social, com droga, cigarro, álcool, é no ambiente ocupacional, é no ambiente aberto. Na roupa. Na roupa, onde você for, tem o risco tóxico. Sei. O que é o risco tóxico? É uma situação de você frente a uma substância, ou um animal, ou uma planta, e aquela substância está na condição apropriada de lhe produzir o dano. A toxicologia tenta entender tudo isso com uma perspectiva bem humilde. Ela quer entender tudo isso para evitar o risco tóxico, né? Ou curar quando ele acontece. Ora, dentre as suas várias áreas, são muitas as áreas de aplicação do conhecimento toxicológico, as áreas e as formas. Uma que me interessou desde o início, lá no mestrado, foi a chamada toxicologia ambiental e ecotoxicologia. Para aí eu fui. Sim. E na ocasião, a CETESB vinha de uma peregrinação por universidades americanas, inúmeros engenheiros tinham ido para lá fazer mestrado, etc, etc. E um grupo desses engenheiros descobriu lá o que era toxicologia, voltou encantado, esse grupo bateu na porta da USP, eu era aquele jovenzinho na hora certa, no lugar certo. Estava passando por ali. Me apanharam e eu virei gestor ambiental por causa da toxicologia. Quais são as principais inflexões, contribuições da toxicologia para aquilo que o Papa falou? Olha, essa sua pergunta é muito, muito, muito boa e só ela já daria um artigo. Você me provocou. Ótimo. Não é? Quando a gente pensa que a natureza, a proteção do meio ambiente, a defesa ambiental tem a ver com a não contaminação química do meio ambiente, aí nós estamos diante de tudo. Não é? Você tem uma toxicologia que se preocupa em desenvolver conhecimento para propor padrões. Nós temos vários padrões ambientais para substâncias. Protocolos, essa coisa? Protocolos como o de ozônio, como dos POPs, os poluentes orgânicos persistentes, que não podem ser usados exatamente porque são persistentes, se acumulam na cadeia alimentar, demoram dezenas de anos para desaparecer ou cair uma meia-vida biológica. Então, o conhecimento toxicológico, ele está à disposição, totalmente à disposição, a ecotoxicologia, para que sociedades inteligentes peguem os dados e proponham normas e padrões a serem observados, limites a serem implantados por acordos ou até por legislações nacionais e internacionais. Então, quando não pode emitir mais do que tanto, quando o monóxido de carbono na atmosfera não pode ser mais do que tanto, senão a qualidade do ar é péssima. Todos esses indicadores estão lastreados no que a gente chama a relação dose-efeito e relação dose-resposta, que é a relação entre a concentração do agente químico no ambiente, ar, água, solo, alimento, e o efeito que ele pode produzir numa amostra populacional. É com base nisso que o toxicólogo vê e estabelece zonas de risco e de aceitabilidade. Até essa disposição eu aceito, acima daqui o risco é muito grande de dano à população. Então esse é o limite. A legislação vem e impõe aquilo como limite. Os órgãos ambientais vêm e têm que fiscalizar aquilo para que aquilo seja obedecido, senão não serve de nada. Tá certo. Não é? Então, o conhecimento toxicológico aplicado, sobretudo à área laboral, aos ambientes de trabalho, à proteção da saúde do trabalhador, que é algo extremamente importante, e esse conhecimento também, dentro do escopo maior da gestão ambiental, ele é imprescindível. Eu diria mais, eu diria que sem toxicologia ambiental e ecotoxicologia, não se faz gestão ambiental, você faz um pedaço dela. Não é? Mas saber o que pode ser usado, saber o que pode ser lançado num efluente líquido, num efluente atmosférico, no resíduo perigoso, no resíduo sólido ou resíduo perigoso, para tudo isso existe legislação no Brasil e no mundo. O Brasil tem a própria e segue padrões e convenções internacionais. E toda a solidez desse conhecimento é totalmente lastreada no conhecimento toxicológico, que inclusive agora a própria toxicologia é tão moderna quanto qualquer outra ciência, no sentido da modernidade, como era histórica, e no sentido da contemporaneidade.
Então, toda a toxicologia hoje a gente já consegue fazer em modelos computacionais, é a chamada toxicologia in silico, o que já acelera muito a produção do conhecimento toxicológico que será utilizado e minimiza, voltando à questão ambiental, voltando a princípios éticos, morais, minimiza imensamente a utilização de animais em laboratório e o sofrimento de animais. Então, boa parte hoje do conhecimento toxicológico pode ser seguramente desenvolvido com modelos de computadores, modelos computacionais, a toxicologia in silico, e depois, se necessário, aí sim é testado em modelos ou in vitro ou finalmente com animais, mas já preservando demais os animais do sofrimento. Outro aspecto que o Papa também fala, não em toxicologia, mas da questão de geração do conhecimento e de uso de animais e etc. A propósito, eu descobri recentemente um filme antigo chamado Earthlings, Terráqueos, que você pode achar no YouTube, e é narrado pelo Joaquim Fênix, e mostra um pouco do sofrimento que os animais são submetidos pelo animal humano. É uma coisa de doido. É para fortes esse filme, sabe? Mas é uma situação... Nesse capítulo nós temos também alguns filósofos bem atuais, vivos, estiveram no Brasil militando muito, como Singer e outros, eu acho que é Singer ou Singer que se pronuncia, e outros. E, lamentavelmente, professor Jorge, nós humanos produzimos muito sofrimento aos animais, sim, conscientemente. Aos outros animais. Seja aos outros animais, outros exatamente, porque somos né? Seja em ciência para estudar fisiologia, sobretudo farmacologia e toxicologia, né? Estudamos com modelos animais, e seja sobretudo na produção, na linha do econômico mesmo, né? Na produção econômica de alimentos. Existem certos tipos de alimentos que nós outros adoramos, mas que são produzidos à custa de grande sofrimento animal. Doutor Fausto, muito, muito obrigado. Estou aqui sem fôlego com a avalanche de coisas que você falou, e acho que você não falou também, não é? Então, agradeço, Fausto, muito obrigado pela sua presença, pelo seu conhecimento, e você continue conosco. Até a próxima.